com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou ensinar sobre as orações subordinadas substantivas. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E o que são orações subordinadas substantivas? Bem, é importante que vocês tenham bem definido o conceito de oração. Se vocês têm alguma dificuldade sobre isso, eu sugiro que vocês assistam a minha aula que está disponível aqui no canal. Lá eu explico o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Para então nós prosseguirmos daqui. Existem dois tipos de orações: as orações coordenadas e as orações subordinadas. Sobre as orações coordenadas, eu também já tenho aula aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre as orações subordinadas. As orações subordinadas são aquelas em que existe uma relação de subordinação, de dependência entre duas orações, ou seja, compondo um período. Então, nós vamos ter uma oração principal e uma oração subordinada. Eu vou dar um exemplo para ilustrar melhor. Espero que você chegue logo. Observe, essa oração espero é a oração principal. Mas observe que ela não tem sentido completo. Ela necessita de um complemento. E esse complemento é a oração subordinada. Veja, que você chegue logo. Perceba que esse segundo elemento, essa segunda oração, ela possui um verbo e ela faz a função aqui de um objeto direto. Só que por ser uma oração, ela é uma oração subordinada, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, é chamada de objetiva direta, já que quem espera, espera algo ou espera alguém. O verbo esperar, que é a oração principal, é um verbo transitivo direto que exige o complemento de um objeto direto. E nesse caso, o objeto direto é uma oração. Veja que ela possui um verbo, de modo que ela é chamada então de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aqui eu mostrei para vocês uma oração principal e uma oração subordinada. Daqui a pouco eu vou explicar cada um dos tipos de orações subordinadas. Mas quando falamos sobre orações subordinadas, nós temos três tipos de orações: as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Hoje eu vou falar exclusivamente sobre as orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas, elas sempre irão iniciar com um elemento, que pode ser as conjunções integrantes, os pronomes interrogativos ou advérbios interrogativos. Veja só no exemplo. Então você tem aí conjunção integrante, é a conjunção que e a conjunção se. Sonhei que tinha passado no concurso. Veja se os livros estão na estante. Aí então são dois exemplos de oração subordinada substantiva e elas estão iniciando com conjunções integrantes. Mas elas também podem iniciar com pronomes interrogativos. Veja só, o aluno não soube dizer que horas terminou a prova. Quem são os outros alunos? Quais são os trabalhos? Quantas questões foram feitas?
Aí você observa que todas essas orações subordinadas substantivas iniciaram com os pronomes interrogativos que, quem, quais e quantas. Mas as orações subordinadas substantivas também podem iniciar com advérbios e interrogativos. O aluno não quis dizer quando fará a prova, como fará o trabalho, onde é a biblioteca, por que mudou de escola. Observe que aí todas as orações subordinadas substantivas iniciaram com os advérbios interrogativos quando, como, onde e por quê. Nós estamos falando aqui sobre as orações subordinadas substantivas desenvolvidas. Eu não vou tratar nessa aula sobre as orações subordinadas substantivas reduzidas. Se vocês quiserem uma aula sobre esse assunto, vocês comentem aí que eu preparo um conteúdo para vocês. O objetivo é não deixar esse vídeo muito extenso. Combinado? Agora, uma dica de ouro que eu deixo para vocês. Para vocês conferirem se a oração subordinada é realmente substantiva, você pode substituir a oração subordinada inteirinha pelas palavras isso ou disso. Eu vou mostrar isso para vocês em todos os exemplos. Agora eu vou falar para vocês sobre os tipos de orações subordinadas substantivas. E o primeiro tipo é a oração subordinada substantiva subjetiva. Aqui a oração inteira ela faz a função de sujeito. Veja no exemplo. É claro que a vida é boa. Observe que é claro é a oração principal. Que a vida é boa é a oração subordinada substantiva subjetiva. A função dessa oração é a função de sujeito. Veja o que acontece quando substituímos pela palavra isso. Isso é claro. Quem é claro? Isso. Quem é o sujeito então? A palavra isso, que substitui a oração subordinada substantiva subjetiva, que tem a função de sujeito. Lembrando que, se você trocar a oração inteira por isso ou disso e der certo, você confirma que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. E o segundo tipo de oração subordinada substantiva subjetiva é a objetiva direta. Veja só. Os alunos avisaram que não iria. Oração principal. Os alunos avisaram que não iriam. A oração subordinada substantiva objetiva direta. Observe que essa oração inteirinha, ela faz a função de objeto direto. Ela complementa o sentido do verbo avisaram. Avisaram o quê? Que não iriam. Objeto direto. Mas por ser uma oração, então é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que completa o sentido do verbo que está na oração principal. E veja o que acontece se eu substituir pela palavra isso. Os alunos avisaram isso. Perceba que deu certinha a substituição. Confirmamos então que é uma oração subordinada substantiva, nesse caso, objetiva direta. E o terceiro tipo de oração é a oração subordinada substantiva objetiva indireta. É claro que nesse caso a oração todinha ela faz a função de quê? Objeto indireto. Portanto, o verbo que está na oração principal é um verbo transitivo
indireto. Veja só. Lembre-se de que é necessário levar os documentos. Oração principal. Lembre-se de que é necessário levar os documentos. Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Observe que o verbo lembre-se, ele é um verbo transitivo indireto. Lembre-se de que. Portanto, o complemento desse verbo precisa ser um objeto indireto. Como se trata de uma oração, porque possui o verbo é, portanto, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que completa o sentido do verbo que está na oração principal. Agora veja o que acontece quando eu substituo pela palavra disso. Lembre-se disso. Perceba que a substituição deu certo e você comprovou que essa é sim uma oração subordinada substantiva. E o quarto tipo de oração subordinada substantiva é a completiva nominal. Essa oração ela tem a função de completar um nome. Mas atenção, muita gente confunde a oração subordinada completiva nominal com a objetiva indireta, justamente por causa da preposição. A oração objetiva indireta, ela complementa o sentido do verbo que está presente na oração principal. Já a oração subordinada substantiva completiva nominal, ela complementa o sentido de um nome que está presente na oração principal. Veja só. Você tem certeza de que colocou os livros na mala? Observe. A oração principal, você tem certeza? Oração subordinada substantiva completiva nominal. De que colocou os livros na mala? Observe que essa oração, ela está completando o sentido da palavra certeza, que é um nome. Agora veja o que acontece quando eu substituo pela palavra disso. Você tem certeza disso? Aqui confirmamos que essa é uma oração subordinada substantiva, nesse caso, completiva nominal. E o quinto tipo de oração subordinada substantiva é a predicativa. Essa oração, ela tem a função de um predicativo. Veja só, a verdade é que eu nem fui ao médico. Oração principal, a verdade é. Oração subordinada substantiva predicativa, que eu nem fui ao médico. Observe, você tem na oração principal o sujeito, a verdade, e o verbo de ligação é. Depois do verbo de ligação, o que você tem é um predicativo do sujeito. Como esse predicativo ele possui o verbo fui, portanto, ele é uma oração. Dessa forma, é chamado de oração subordinada substantiva predicativa. Veja o que acontece se eu substituir pela palavra isso. A verdade é isso. Aqui nós confirmamos que se trata de uma oração subordinada substantiva. E o sexto tipo de oração subordinada substantiva é a apositiva. Essa oração ela tem a função de aposto. Aposto é um termo explicativo. E ela é fácil de ser identificada porque ela é introduzida com o sinal de 2 pontos. Veja só. Rafael fez um pedido que nunca o deixasse. Oração principal, Rafael fez um pedido. Oração subordinada, que nunca o deixasse. Observe que essa oração subordinada, ela tem a função de aposto. Por tratar-se de uma oração, já que possui o verbo,
verbo deixar-se, então ela é chamada de oração subordinada substantiva apositiva. E veja o que acontece se eu substituir pelo termo isso. Rafael fez um pedido. Isso. Observe que o termo dá certinho e com isso comprovamos que se trata de uma oração subordinada substantiva. Você deve ter percebido que todas as vezes que você substituir a oração subordinada pelos termos isso e disso, significa que essa oração subordinada, ela é sim substantiva. Essa foi então a nossa aula de hoje sobre as orações subordinadas substantivas quando elas estão desenvolvidas. Aprendemos aqui que são 6 tipos de orações subordinadas substantivas: a subjetiva, a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal, a predicativa e a apositiva. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado da aula. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Comente também se você gostou, se você aprendeu e deixe sugestões para o próximo vídeo. Sucesso para você, um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula!